Bom dia, meus queridos e queridas. Eu sou a Renata e este é o canal A Conselheira Tarô, trazendo hoje a previsão quinzenal para você que é do signo de Escorpião, elemento água. Previsão esta que contempla o período 15 até 31 de março de 2020, sendo a segunda leitura do mês. Eu já embaralhei e rezei em todas essas cartas previamente para dar mais celeridade ao vídeo. Vou apenas fazer o corte e já iniciaremos a leitura. Lembrando que este primeiro baralho aqui, ele vai me trazer um conselho sobre a energia regente do mês. As cartas do Lenormand tradicional clássico vão me trazer a base da leitura. O tarô de Waite vai me trazer as cartas de clarificação para me ajudar a ter maior esclarecimento do contexto da leitura. Temos o tarô de Bellini com as cartas que trazem informações sobre os processos judiciais e administrativos. E temos também as cartas da Cigana Esmeralda com informações sobre a saúde de escorpianos e escorpianas. Então vamos iniciar aqui com o baralho do cigano, trazendo uma carta conselho. Veio com a carta das falsidades. Não é uma carta muito bacana, meus amores. Ela fala de uma quinzena onde vocês podem aí se sentir sobrecarregados por conta da inveja de terceiros. E vocês podem vivenciar situações no qual vocês percebam a falsidade de pessoas. Isso pode acontecer no seio familiar, pode acontecer dentre os amigos, os colegas de trabalho. Eu não sinto que essa falsidade abranja maridos, esposas, namorados e namoradas. Eu tô sentindo que é algo muito mais na esfera da fraternalidade, das amizades, das relações laborais. De toda maneira, é importante aí que vocês se protejam contra a inveja, o olho gordo, até a figura que traz um olho muito grande, né? Indicando aí que vocês estarão vulneráveis à inveja de outras pessoas e à falsidade de um modo ou de outro. Tomem cuidado com todo tipo de fraude. Quando essa carta da falsidade traz, nem sempre ela fala de deslealdade de amigos, de parentes, da falsidade das pessoas. Ela pode falar sobre situações nas quais nós somos enganados propositalmente, tá? Então é uma quinzena que traz sim alguma tensão, mas que se vocês tomarem os devidos cuidados, nada de pior acaba acontecendo. É só estar aí extremamente ligados a tudo e a todos, ao menor sinal de que alguém está sendo desonesto, de que alguém está sendo falso ou falsa, tente se afastar desta pessoa. Banho de arruda com sal grosso também ajuda a livrar energias negativas de inveja. Às vezes vocês podem estar trabalhando em ambientes onde vocês sentem a inveja de colegas, de pessoas com as quais vocês compartilham o mesmo espaço, e é importante chegar em casa, tomar o banho normal e dar um banho de arruda com sal grosso do pescoço para baixo, tá? Vamos começar aqui com o Lenormand, entendendo o contexto da leitura. Vamos ver, Escorpião, vida pessoal. Opa, meu anjinho caiu aqui. Bom, de toda maneira, abriu relativamente bem. Vamos ver o amor. Vamos ver o dinheiro. Vamos ver as relações laborais, Escorpião. Vamos ver as cartas de clarificação. O 2 de ouros. No amor veio com o 3 de ouros. As de ouros no dinheiro. O julgamento nas relações de trabalho. Vamos ver a saúde. Deixa eu colocar essas cartas um pouco mais para cá,
para ficar mais fácil de entender e de vocês verem também. Aqui também eu vou puxar um pouquinho. Vamos lá na saúde. Veio com a carta da torre, veio com a carta da sorte e veio com a carta da notícia. Olha, vocês podem receber algum tipo de notícia ou resultado de algum exame constatando uma enfermidade nesta quinzena. Alguns de vocês podem até, em função desta enfermidade, permanecerem reclusos na própria casa. De repente pode-se descobrir que alguém está com sarampo, de repente a pessoa pode ter adquirido uma virose, mas não se sentir bem o bastante para trabalhar. Ela pode de repente descobrir um cálculo renal que faz causar muita dor, muito incômodo, e também não possa estar saindo de casa por conta disso. É como se vocês descobrissem uma enfermidade. É uma enfermidade passageira, não é algo que vai perdurar na vida de vocês, mas ela vai trazer um isolamento, ela vai trazer a necessidade de que vocês se afastem das atividades laborais e fiquem descansando em casa. Pode haver algum tipo de internação? Sim. Se a pessoa de repente tiver um índice de desidratação muito grande, se a pessoa tiver uma infecção intestinal muito alta, um rotavírus que chega com uma intensidade maior, essa pessoa pode sim precisar ficar em observação. Eu mesma uma vez comi pão com geleia e acabei internada. Descompensou a defesa do meu organismo e eu acabei internada, passei uma noite internada tomando soro e antibiótico por causa de um pão com geleia. Algo parecido pode acontecer aqui? Sim. Alguém pode, inclusive, ficar internado em decorrência da constatação aí de uma enfermidade. Tomem muito cuidado com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber. Pessoas que são alérgicas a alguns alimentos, muito cuidado para não terem contatos com esses alimentos. Mas, de qualquer maneira, é uma situação muito passageira. Eu tô sentindo aqui que a pessoa vai passar por esse atrito, mas é coisa de 2, 3 dias. Depois a vida da pessoa volta ao normal. Pode envolver acidente com lesão em perna ou braço. Esse afastamento das atividades laborais, ele pode se dar porque a pessoa quebrou ou torceu um braço, porque teve que engessar uma perna, porque caiu da moto, porque caiu da bicicleta. Então é uma quinzena, Escorpião, que pede atenção de toda maneira. Por onde vocês andam, com o que vocês bebem, com o que vocês comem, com as pessoas das quais vocês ficam próximas, para não acabar contraindo algo como um sarampo, por exemplo, um rotavírus que venha com uma intensidade muito grande, mas não tem por que vocês ficarem com medo. Essa situação ela é passageira e muito em breve traz aí o retorno às atividades laborais, o retorno ao dia a dia de vocês, como sempre tem sido, tá? Na justiça veio com a carta da água, seguida da carta da paz, seguida da carta do pensamento, amizade. Nem vitória, nem derrota. Andamentos positivos para alguns processos. É como se surgisse alguém nos caminhos de vocês dispostos a ajudá-los. Principalmente quem está no sistema carcerário, de repente querendo aí uma progressão de pena, um novo regime, uma apelação, uma revisão do caso. Vocês podem conseguir um apoio através de um advogado pro bono, através de uma ONG, de uma instituição que de alguma maneira venha a auxiliá-los. Eu sinto como se uma ajuda surgisse, mas não necessariamente uma ajuda paga. Então não é uma ajuda que vem através da contratação de um serviço, é ajuda que vem através da boa vontade de alguém. Pode ser alguém do fórum desenrolando uma burocracia para vocês, pode ser um andamento mais ligeiro do INSS, porque se pegou um analista mais interessado, mas ainda não é a vitória. É uma ajuda que chega e que de todas maneiras traz aí uma prosperidade no judiciário. Aqui todos os processos estão abençoados, cíveis, criminais, trabalhistas, administrativos. Essa ajuda, de alguma maneira, traz um andamento mais próspero para o processo, mas ela ainda não garante nem vitória nem derrota, tá bom? Eu sinto como se muitos de vocês estivessem aí no total direito e lá na frente conseguirem o pleito de vocês. Mas aqui é mais uma ajuda que chega
de toda maneira, colocando esse processo num novo patamar, tá? Então é uma boa notícia. Essa ajuda, muitas vezes, ela pode se manifestar como uma nova testemunha que surge, de repente, em processos que se necessite de testemunha física, né? De pessoas, não apenas provas documentais, tá bom? Bom, meus amores, vamos começar aqui a leitura agora. Tem um pouquinho de tensão nos caminhos de vocês. Eu tô vendo uma situação que é definida. Essa situação, ela é definida através de um corte. Só que esse corte traz uma baita de uma confusão. Então, vocês podem perceber, por exemplo, que uma determinada pessoa está sendo falsa com vocês e de alguma forma cortam relação com essas pessoas ou com essa pessoa específica. Só que isso vai causar uma confusão. Pode ser que vocês sejam cobrados por essa postura. De repente, vocês podem demitir um funcionário e serem altamente questionados pela chefia, pelos donos da empresa. Vocês podem cortar um parente e de repente causar aí uma confusão maior entre a família. Então tem uma confusão vindo nos caminhos de Escorpião. Essa confusão se dá pelo comentário, pela postura, pela opinião de pessoas que emitem com relação a um corte que vocês precisam fazer, com relação a uma situação definitiva. Então vocês podem de repente entrar com um processo de divórcio, pedir a separação de um marido, de uma esposa e não ter o apoio familiar por conta disso. E de repente gera aquela baita confusão. Principalmente gente que está se separando, que está pedindo divórcio porque já tem outro, porque já tem outra. É como se a família se rebelasse contra vocês. Então, seja lá o que vocês vão cortar nesta quinzena, estejam preparados para agirem e receberem toda a insatisfação de um determinado grupo. Então pode ser um grupo de trabalho, pode ser a própria chefia, pode ser a relação familiar, pode ser que vocês precisem cortar mordomias nas casas de vocês. De repente os filhos, genros e noras estão muito folgados e vocês resolvem cortar algum tipo de mordomia, causando aí faniquito nos demais da casa. Tá bom? Pode ser que vocês tenham uma mudança de postura, pode ser que esse corte se dê até mesmo através de um comportamento que vocês têm, que vocês estejam percebendo que já não faz bem a vocês, mas que vai gerar uma comoção negativa. Estejam certos da decisão de vocês. Quanto mais certos, quanto mais equilibrados, antes vocês passam por essa turbulência, porque algo que vocês vão decidir vai causar uma tempestade entre os demais e vocês vão conseguir se equilibrar de toda maneira. Eu sinto que o escorpiano e a escorpiana, apesar de todas as críticas, vai se manter firme à decisão. Parabéns, escorpianos, é assim mesmo que tem que ser. Eu sinto que vocês se decidiram pelo que vocês acham que é certo e de toda maneira precisam fazer valer aí a vontade de vocês. Só tomem um pouquinho de cuidado para tomar essa decisão com sensatez, porque se lá na frente vocês voltarem atrás, essas pessoas que hoje se rebelaram contra vocês vão jogar mais pedras ainda. E você pode perder totalmente o apoio dessas pessoas. Então quem vai deixar marido e esposa por causa de amante, por exemplo, esteja certo que esse amante, que essa amante é o amor da vida de vocês, que essa pessoa vai viver com vocês, que vocês não vão ter que voltar que nem cão arrependido, com o rabinho entre as pernas para o seio familiar posteriormente, porque senão vocês vão tomar um monte de pedradas, tá? Uma decisão aqui vai ser tomada, ela vai gerar muitas críticas, ela vai gerar muita insatisfação, vai ter gente virando as costas para vocês, inclusive, então ela precisa ser tomada com sensatez, tá bom, queridos e queridas? Vamos falar aqui de amor. Olha, é uma semana que traz alguma turbulência para os relacionamentos. Mesmo relacionamentos que estão antigos e que são prósperos, podem passar aí por alguma adversidade. Eu tô vendo umas briguinhas surgindo, eu tô vendo alguns desentendimentos, os casais não chegando a um consenso especificamente, mas ainda não vejo separação não. Eu acho que é uma turbulência muito passageira, ela vem e sai dentro da própria quinzena, só que vocês precisam de toda maneira ponderar, né?
Às vezes, através de uma briguinha boba, a gente acaba falando que não deve e acaba aí abrindo feridas muito grandes que não são cicatrizadas em tempo hábil. Então, todos os relacionamentos vão passar aí por alguma turbulência. É uma turbulência que vai exigir calma e maturidade de todos os escorpianos e escorpianas e de pessoas de outros signos envolvidos com escorpião, mas que de toda maneira tende a deixá-los dentro da própria quinzena mesmo. Os relacionamentos antigos passam por turbulência. A carta da Lua, ela fala muito de instabilidade, tá? Vocês podem estar aí muito inquietos, até mesmo insatisfeitos com coisas, achando que essas coisas precisam ser resolvidas imediatamente e não vão. Não deixem que certas insatisfações estraguem o relacionamento antigo de vocês, principalmente se esse relacionamento é próspero. Se essa insatisfação diz respeito a um relacionamento do qual se quer terminar, o término é o que se faz de melhor. Não tem por que ruminar sofrimento, tá? Tentem protagonizar a vida de vocês e finalizar aí com algo que já não lhe faz bem. As reconciliações estão favorecidas. Aqui fala de reconciliações que acontecem e que trazem prosperidade, inclusive para escorpianos e escorpianas. Os triângulos amorosos, olha, não favorece, tá? Eu tô vendo vocês passando aí por muitos problemas e estes problemas podem inclusive trazer cortes, trazer rupturas. Lembra que eu falei que aqui teria uma situação de corte, essa situação poderia não agradar a algumas pessoas? De repente você está numa relação de amante e você pode sim ser cortado ou cortada definitivamente porque essa pessoa volta aí para o seio familiar. Isso gera uma insatisfação, isso gera uma turbulência, uma confusão, mas é a decisão da pessoa. Então os triângulos não estão favorecidos nesta quinzena. Os solteiros favorecem. Você que está solteiro, solteira, indiferente da sua idade e indiferente do estado civil pregresso à solteirice, tanto faz se você está viúvo, viúva, separado, separada, se você nunca namorou, se já namorou, mas está solteiro, solteira, estando sozinho ou sozinha, livre, desimpedido e desimpedida também, buscando um novo amor, os caminhos estão abertos. Tem um namoro novo acontecendo, vocês vão conhecer uma pessoa, vocês vão gostar dessa pessoa logo de cara e bem provável que vocês já comecem um relacionamento com esta pessoa dentro da própria quinzena. Favorece muito solteiros, favorece muito novo amor. Os relacionamentos novos, veio com a carta do homem seguido da carta da cobra, já não estão favorecidos, principalmente os namoros. Aqui tá falando de alguém que está se relacionando com uma figura masculina e que vai receber notícia de traição nessa quinzena. Este homem, ele é um mau caráter, ele está enganando vocês. Ele pode estar enganando mulheres que são heterossexuais, como pode ser um homem homoafetivo enganando o parceiro, tá? Então vocês começaram um relacionamento recente, essa pessoa que está ao lado de vocês, ela não presta, vocês já perceberam isso, estão fingindo que não vê e vão ter uma notícia desagradável. Essa pessoa vai acabar dando bote de vocês em vocês de alguma maneira, gerando aí um sofrimento. Percebeu que a pessoa está se comportando de uma maneira estranha, ainda mais sendo um relacionamento novo, deem o bilhete azul, deixem essa pessoa seguir adiante, tentem encontrar esse novo amor aqui. Eu tô sentindo uma pessoa muito mau caráter, envolvida num relacionamento novo com escorpianos ou escorpianas, e essa pessoa vai dar surpresa, infelizmente surpresa negativa, tá? Então aqui, nesta leitura, não favorece os triângulos amorosos, não favorece relacionamentos novos que estão em fase de namoro, principalmente relacionamentos envolvendo sexo masculino, e os relacionamentos antigos, as uniões estáveis, os casamentos, os namoros e noivados longos, vão passar por uma instabilidade, mas que tende a ser resolvida dentro da própria quinzena. Traz alguma tensão nos relacionamentos de um modo geral, acentuando brigas, divergências de opiniões, de repente atitudes imaturas, e vocês precisam lidar com isso de uma maneira mais coerente para não estragar o relacionamento de vocês. Olha, no dinheiro não tá legal. Não adianta eu mentir. Eu tô vendo alguém tendo um prejuízo financeiro
porque foi enganado por algo ou por alguém. Olha que interessante, aqui sai a carta da raposa, que é a carta da deslealdade, ao lado da aliança, trazendo uma perda que traz aborrecimentos. Então pode ser que vocês tenham contratado algum tipo de serviço ou de prestador de serviço que se mostra péssimo, ou que pega o dinheiro de vocês e não cumpre aquilo que prometeu. Vocês podem ser vítimas da má-fé de um amigo ou de um parente que tenha pedido dinheiro emprestado e que não vai devolver para vocês. Vocês podem ser vítimas de fraudes eletrônicas, de investimentos descabidos. Sabe esses investimentos que a pessoa fala assim, põe R$100 de crédito e ganha um carro? Isso não existe. Aplica R$500 que vira 500 mil. Esses projetos mirabolantes que toma dinheiro das pessoas sob a desculpa de que um projeto super que envolve altos valores vai ser liberado pelo presidente, isso é mentira. Isso é esquema que as pessoas fazem para tomar dinheiro dos outros. E infelizmente alguém de Escorpião vai se ver numa situação assim na quinzena. Tem um prejuízo financeiro chegando porque alguém foi enganado por um outro e nessa quinzena acaba de toda maneira engolindo essa situação difícil, tá? É muito chato, mas não adianta mentir. As cartas são muito claras. Um relacionamento feito com uma pessoa desprovida de caráter traz aborrecimento e perdas financeiras, tá bom? Vamos nos atentar das próximas vezes para não sermos vítimas de golpe. Se for um golpe envolvendo fraude bancária, o banco pode até devolver o dinheiro, se constatado que essa fraude se deu talvez no ambiente do banco, tá? Mas tomem aí cuidado de toda maneira para que vocês não sejam fraudados por pessoas próximas ou por pessoas que se dizem próximas, porque aí não vai ter jeito. Aí, infelizmente, é um prejuízo surgindo nos caminhos de vocês. Muito cuidado com contratação de serviços de profissionais. Quem vai comprar carro, moto, caminhão, jet ski, cuidado para ninguém vender uma bomba atômica para vocês, sabe? Veículos que a gente compra e que dali 15 dias começa a quebrar tudo. É um pouco isso que eu tô sentindo, tá? Quem tá procurando um emprego, CLT, PJ ou freelancer, não sinto que consiga nesta quinzena. Vai ter que ter um pouco mais de paciência. Aqui tá falando de vagas, processos seletivos dos quais vocês podem participar, mas ainda não receber notícias. Tenham fé, rezem a espiritualidade, a Deus, aos santos, aos orixás, aos anjos, para que eles de toda maneira abram os caminhos de vocês para que esse emprego chegue mais rápido. Vai chegar, mas não vai chegar nessa quinzena. Essa quinzena eu tô sentindo as coisas meio atravacadas. Vocês podem, inclusive, ter ido muito bem em algum processo seletivo que não se finalizou, que ainda não elegeu o candidato. Então, fala muito sobre a ausência de respostas, tá? Autônomos e profissionais liberais favorecidos, felicidade, abundância, bons negócios sendo feitos. Vamos ver os vendedores e vendedoras, veio com a carta do homem seguida dos peixes, vendedoras e vendedoras hiper favorecidos. É como se escorpianos e escorpianas que tivessem aí lidando com vendas entrassem num ótimo período e alguns de vocês podem receber comissões bem interessantes, principalmente com quem lida, para quem lida, melhor dizendo, com grandes vendas. Veículos, tratores, casas, apartamentos, terrenos em condomínios, grandes carregamentos de alimentos, de produtos químicos. Quem lida com vendas grandes vai estar mais favorecido, tá? O comércio, de toda maneira, vai sentir um pouco de aquecimento, mas as vendas, principalmente vendas de empresas para outras, estão mais abençoadas. Os empresários, vamos ver que notícias são essas que chegam, vão receber algum tipo de notícia que lhes dá esperança. Pode ser desde a concessão de crédito até o parcelamento de uma dívida, o perdão de um débito para com o governo ou a prefeitura. É uma notícia que traz esperança para a vida de empresários e empresárias do signo de Escorpião. Muito bacana. Você que já tem um emprego, CLT, PJ, funcionalismo público, você já é um assalariado ou assalariada. Vamos ver se as suas finanças estão abençoadas ou se tem algum alerta. Olha, é assim, eu vejo contas chegando
Talvez essas contas estejam aí um pouco altas, mas de toda maneira eu sinto que vocês vão conseguir pagar. Só tomem um pouco de cuidado para vocês não entrarem naquela vibe trabalha, paga, trabalha, paga. Ah, eu ganho 2.000, eu pago 1.998 de contas, ou seja, não me sobra nada. Você realmente consegue pagar tudo, mas você não consegue crescer. Porque trabalha, paga. Então é um pouco essa vibe que eu tô sentindo para os assalariados. Vocês recebem o pagamento e ele simplesmente pula na conta de vocês e desaparece de tantas despesas que vocês precisam pagar. Provavelmente não sobre nem um pouquinho para vocês fazerem aí o pé de meia. Mas de toda maneira, vamos ter paciência. Essa quinzena também traz um pouco de tensão, falando aí de enganos, falando aí de alguns prejuízos, de situações inusitadas que possam surgir. Então, o simples fato do assalariado ter o dinheiro e pagar todas as contas já significa que ele está bem, que ele está numa situação de vantagem, tá? Aqueles que buscam um emprego vão ter que ter um pouquinho mais de paciência. Eu tô sentindo que essa notícia só chega mais lá na frente. Olha, aqui quem já tem uma relação laboral fala sobre uma notícia boa que vai chegar. Mas eu tô sentindo que essa notícia boa não envolve dinheiro. Essa notícia boa pode envolver o retorno de uma pessoa, pode envolver uma mudança de área, pode envolver um novo trabalho, um novo projeto, pode envolver afinização entre funcionários, mas dinheiro mesmo eu não tô sentindo que essa mudança traga, tá? De repente aquele chefe muito bacana, que faz muito pelos funcionários, volta a trabalhar com vocês, ou vocês podem ser transferidos para um departamento melhor. Quem tá buscando talvez uma troca de horário, uma troca de dias, de turno, pode conseguir isto nessa quinzena, encontrando uma paz interior muito grande, harmonização entre funcionários que discutiram. É como se nessa quinzena quase não acontecessem fofocas, nem intrigas, nem atritos, mas o que fica muito nítido para mim é que alguém bacana, alguém muito gente boa, vai voltar a trabalhar com vocês. Então isso traz de toda maneira um up, traz uma alegria. De repente aquele chefe que trabalhou, que foi responsável pelas suas promoções, do qual você se afastou pela troca de departamento, volta a lidar com vocês de alguma maneira agora, tá? Então tem aí de toda maneira uma situação bacana para acontecer, envolvendo uma mudança positiva que traz a volta de alguém. Provas e concursos feitas nesta quinzena. Olha, saiu uma combinação parecida num outro signo. Eu não tô sentindo que provas e concursos sequer vão acontecer. Aqui pode falar de adiamento. A gente tá com uma onda, né, de uma doença aí, uma infecção, que eu não vou citar o nome, mas que vocês sabem. E por conta dessa doença, por conta da proliferação dessa doença, algumas empresas, algumas entidades públicas estão se policiando e estão promovendo adiamentos. Então o Lollapalooza foi adiado, parece que uma feira de agrobusiness aqui em São Paulo também foi adiada. Diversos eventos públicos estão sendo adiados no sentido de coibir a proliferação dessa doença. Por conta disso, talvez alguns de vocês tenham adiamento nas datas de provas e concursos. Eu não tô sentindo que essas provas e que esses concursos vão ser aí efetivados nesta quinzena, tá? A carta da âncora, ela não favorece muito progresso. Ela até fala de segurança, ela até pode falar de domínio de matéria, mas ela não fala de aprovação, tá? Então, não tá assim 100% favorecido. As convocações, eu até vejo chegando notícia. Se você já foi aprovado num concurso público, ou até mesmo em algum tipo de processo seletivo que envolve fazer provas, bem provável que você receba uma notícia nesta quinzena, mas essa notícia ainda não dá a data de início das atividades. Pode ser uma notícia, olha, dia tal vão pedir documentos, ou pode até ser o pedido de algum documento, a análise
do histórico profissional de vocês, que eu sei que os departamentos públicos fazem, mas ainda não é o começo aí das atividades de trabalho não, tá? Então tenham um pouco mais de paciência, o país e o mundo passa por um período delicado, as empresas, as repartições públicas estão de toda maneira tentando se acautelar e por conta disso pode haver uma influência menos positiva nos concursos públicos, nas provas de um modo geral e nas convocações. Vamos ter paciência, a espiritualidade com certeza vai nos trazer um equilíbrio sobre essa situação e bem provável que na próxima quinzena as provas, os concursos e as convocações já estejam aí 100%. De toda maneira, as relações de trabalho estão favorecidas com bênçãos, eu não vi demissões nem voluntárias nem involuntárias, vejo uma notícia boa chegando, uma pessoa legal se aproximando de vocês de toda maneira, trazendo aí uma prosperidade futura. Somente a vida financeira de algumas pessoas vai passar por tensão por conta dessa situação envolvendo uma aliança mal feita, e essa situação aqui de corte que de alguma maneira vai trazer turbulência para a vida de vocês, então exige que a decisão seja realmente muito sabida, tá? Não tomem decisões, não façam cortes baseado em nada, baseado em pouca base sólida, para que vocês não sejam aí massacrados por essas pessoas que vão se opor a vocês. Vocês precisam estar firmes na decisão, mas precisam também estar certeiro se vocês não querem ouvir o antigo eu te avisei, eu bem que te falei. Tá bom, meus amores? Muito obrigada pela presença de todos, que vocês tenham uma quinzena de muitas luzes e bênçãos, e fiquem com Deus.